Olá! No TCE Notícia desta semana vamos falar sobre a adesão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro à campanha Outubro Rosa, que é um movimento mundial voltado para a conscientização das mulheres a respeito da importância da prevenção ao câncer de mama. Para conversarmos sobre o tema, participam do programa Rogério Aranha, titular da Coordenadoria de Serviços Médico-Assistenciais, CMA do TCE, e Maria Tereza Lopes, psicanalista, integrante da equipe de saúde do tribunal. Bom, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar perguntando a importância desse espaço do trabalho, do ambiente do trabalho, se tornar um ambiente também de discussão a respeito de uma doença, né, que atinge a tantas mulheres, que é o câncer de mama, e aos homens também. Né? Eu gostaria de começar falando tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista psicológico. Ok. Bom, esse tipo de caráter, né, elucidativo para próprio público do tribunal, né, vem de encontro a toda essa manifestação do Outubro Rosa. Né? Isso é um ato de marcar uma data, né, para que as mulheres possam estar entendendo a importância da sua avaliação e essa avaliação seja de forma anual, de forma precisa, que não tenha esquecimento, né? E essa preocupação nossa foi de integrar isso aí junto às funcionárias do tribunal e agregar o maior número de público possível, né? A gente sabe que dentro do ambiente de trabalho a gente consegue, dentro de uma hora ali, ou meia hora que seja, debater sobre o assunto e tornar a coisa de forma mais esclarecedora, né? Então, acho que trazer informação, essa coisa da informação é uma coisa importante no dia de hoje, né? Não só uma informação muito simplificada, mas uma informação até um pouco mais técnica de como você palpar uma mama, de como você examinar. A gente trouxe uma mama para poder, né, exemplificar elas o que é uma mama normal, o que é uma mama alterada, para que elas pudessem sentir isso num manequim, né? Então isso dá a oportunidade à mulher de esclarecer muita dúvida e entender realmente como lutar contra a doença, né? E do ponto de vista psíquico, né, é importante o ambiente de trabalho acolher essa discussão? Eu acho que sim. Eu acho que o tribunal tem isso, né? O tribunal tem esse serviço, o serviço CMA, e tem também outros segmentos dentro do tribunal que atende um pouco às necessidades do funcionário. Eu acho que em termos psíquicos, sim, porque o funcionário fica ali fechado o tempo inteiro, muitas vezes não tem tempo de ir ao médico, não tem, porque quando a gente atende, a gente pergunta, mas você já foi ao médico? Cara, que tempo? Não tem tempo, né? Então, quando ele tem uma informação como essa, né, quando ele tem um acesso a uma coisa que esclarece, eu acho que ele vai buscar esse tempo de se tratar, né? E uma coisa interessante também, assim, que o câncer é uma coisa que a gente tem muitos preconceitos, né? Câncer é sinônimo de morte, então ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber de escutar sobre o câncer de mama. E, no entanto, é uma coisa extremamente importante, porque quando você diagnostica bem no início, como o Rogério estava colocando, não sei se ele colocou aqui, eu já estou fazendo confusão se foi lá na palestra, né? Mas quando você detecta desde o início, você tem uma chance de vida muito maior do que quando você pega a coisa no final, né? Ou no meio, que você não sabe para onde a coisa vai, né, rolar. Caminhar. Então, é muito importante, sim, ter isso, e eu vou aqui fazer um apelo para quem escuta isso, né, para quem está escutando essa entrevista aqui agora, que possa levar para todos os órgãos públicos, porque isso é de fundamental importância. É exatamente nesse ponto que eu gostaria, quer dizer, serve como modelo. Eu queria até que o senhor falasse um pouco sobre como é feita a campanha. Por exemplo, nós três estamos aqui com o símbolo do Outubro Rosa. Como é que tem sido divulgado isso dentro do tribunal? Assim, quando a gente teve a ideia, né, esse projeto partiu da comunicação social, então a gente elabora todo um processo, né? Esse processo informativo, de divulgação, a gente coloca cartazes por todo o tribunal, manda e-mail para os funcionários, né, com uma data já pré-agendada, com uma data marcada, num horário que não vai atrapalhar tanto o horário de serviço, para que a gente possa ter um público-alvo maior do que sempre a gente espera, né? E dessa vez a gente teve um público muito bom,
né, as mulheres tiveram uma participação muito boa dentro da palestra e eu achei que assim, o caráter informativo alcançou o objetivo que a palestra tinha que executar, né? Então eu acho que esse caráter aí vai ser disseminado mais 2 vezes, a gente vai ter mais 2 outras palestras, até com um pessoal que é terceirizado do tribunal, que presta serviço lá dentro, que são aqueles funcionários de limpeza e de outros setores que agregam lá dentro, e a gente vai partir para esse lado também da informação do terceirizado. Em relação à questão psicológica, o acompanhamento psicológico, ele é definitivo, ele é decisivo na recuperação, no tratamento do paciente, doutor? Eu acho que sim, porque ter uma notícia, ter um diagnóstico, né, de câncer de mama é algo que eu acho que acaba com um narcisismo, eu não gosto de falar muito narcisismo, que é técnico, né, mas com a imagem da mulher. Então, assim, se você pensa o seguinte, você tem um diagnóstico, já te disse que câncer é significado de morte, né, onde você pega completamente de surpresa. E como dar essa notícia para os meus familiares, como falar isso para os meus amigos, sendo que, psiquicamente, você tem um diagnóstico de câncer que algumas pessoas, eu acho que de forma muito errada, dizem que o câncer é uma coisa desenvolvida. Se é desenvolvido, a gente tem culpa nisso, né? E aí isso é catastrófico, porque, na verdade, a pessoa o que eu fiz, né, para isso acontecer? Na verdade, não é uma coisa que a gente tem na cadeia, né, de DNA. Isso. A gente tem geneticamente, todo mundo tem esse componente, e ninguém desenvolve porque quer, ou porque é mal, ou porque fez alguma coisa e estou sendo castigado, né? Então, o acompanhamento psicológico, ele vai dar o suporte necessário para aquele indivíduo, para que ele possa seguir a vida de forma a cultuar a vida e não a morte. Entender o processo da doença, né, que é um processo devastador, como a gente já disse, mas um processo que pode ser muito melhor se compreendido. Porque tem muitos mitos em relação à doença, né? E esses mitos, eles precisam ser elaborados ou desmistificados, né? Para que a pessoa possa entender e seguir uma vida digna, né? Porque, na verdade, o que a gente vê quando a gente recebe um paciente que teve um diagnóstico de câncer? Tem alguns segmentos psíquicos, né? Então, a primeira coisa é a negação e o isolamento. A mulher tende a se isolar e a negar aquilo, como se aquilo não tivesse acontecendo. Só que isso tudo, a gente está falando assim, isso é um processo psíquico, e isso tudo vai levando tempo para ela aderir ao tratamento. Então, o tratamento psicológico, ele precisa para desconstruir os sentimentos de negação, os sentimentos de raiva, porque ela é tomada de raiva, porque eu não e não você, né? Quer dizer, ela começa a ficar muito irritada com o ambiente todo que ela está. Isso é desesperador, né? Aí logo depois vem a fase da barganha. Não, se eu tomar a babosa, eu vou conseguir me livrar dessa doença. Que, né, algumas pessoas, não, vou tomar porque isso vai me livrar da doença. Então ela começa a ter um jogo que eu não sei se realmente aquilo vai ajudá-la em alguma coisa, sendo que tem outros medicamentos que podem ser mais atuantes e aquela doença realmente paralisar, não é? E aí depois da barganha, vem a depressão. Então nessa fase é condição sine qua non que ele esteja sendo acompanhado por um psicólogo. Porque senão, quando você deprime, você imunossuprime. E aí, suas defesas vão lá embaixo. Então, quer dizer, até ela chegar ao nível de aceitação. Quando ela chega ao nível de aceitação, ela vai poder escutar o que estão falando para ela, que é a doença. E aí, sim, ela entra no ritmo do tratamento. Mas até chegar ali, é dificílimo. Doutor, o senhor diria que essa questão aí da culpa, né, enfim, o senhor como ginecologista, diria que hoje a mulher brasileira, ela está mais atenta, até por conta de também a questão psicológica estar ajudando no tratamento? O que acontece? O informativo que a gente fez lá, ele gerou um outro caráter, né? Porque a gente não queria demonstrar ou falar só da doença, né? Eu acho que o grande link, né, do Outubro Rosa não é só debater sobre a doença, sobre o número de mortes ou sobre a quantidade de casos, né?
dá para a mulher uma visão de que ela pode superar aquilo ali, se ela pegar tudo no momento certo, né? Teve uma apresentação no Museu de Arte Contemporânea de fotos sensuais de mulheres mastectomizadas, né? Eu tive a oportunidade de estar lá e eu trouxe esse material para a palestra, né? E trouxe o material das mulheres que sofreram mastectomia e foram reconstituídas, né? Que as mamas foram reconstruídas. E a gente não pode mostrar só o aspecto negativo da coisa, a gente tem que mostrar que essa doença pode ser superada, que ela pode ser vencida, né? Que a mulher ela tem essa capacidade de transformação dentro dela. Eu acho que a conotação, às vezes, da doença é uma conotação muito negativa e ela assola muito, né, pelo medo, pela essa coisa toda. Mas a gente tem que construir um novo horizonte. Eu acho que a intenção do Outubro Rosa é essa mesmo, de construir um novo horizonte para a mulher, né, para que ela tenha o cuidado, né, para que ela tenha essa preocupação com a prevenção e com a descoberta em caráter precoce. Porque quanto mais precoce, né, mais a possibilidade de uma cura, né, e de um restabelecimento mais rápido, um tratamento menos agressivo, né, uma cirurgia menos assim, avançada, menos mutiladora. Então a gente pode fazer cirurgias mais econômicas. E eu acho que hoje, né, assim, elas têm essa preocupação, muito mais do que anteriormente, acho por todo o esclarecimento que a mídia vem dando. Pois é, em relação ao momento que a mulher é informada de que ela, por exemplo, tem que extrair um seio, qual é a melhor forma, quer dizer, de que maneira dizer para ela que existe um horizonte? Como é que essa parte psíquica consegue atingir a mulher e ajudá-la nesse processo? É mostrar que é só um seio, né? Não é ela toda, né? E que eu acho interessante essa coisa que o Rogério está falando, porque o profissional de saúde também, ele tende um pouco a negar o que é esse processo todo. Porque quando a gente está falando de um ser humano, de uma subjetividade, a gente tem que levar em consideração que essa subjetividade foi construída ao longo de uma vida de formas variadas. Então, assim, eu não sou só amor, como eu também não sou só ódio, como eu também não sou só uma destruição, né? Então, a gente tem que também tentar ver, assim, embora esteja todo o discurso, né, de que a gente quer dar qualidade de vida, mas a gente tem que lidar com o que está vindo ali naquele ser humano. Vai ter mulheres, né, que é um ser humano, que vai conseguir encarar isso de uma forma melhor, vai poder se adaptar, vai poder elaborar e seguir adiante. Vão ter outras mulheres que não vão conseguir. Vão ter outras mulheres que vão lutar, vão negar até o fim. Ela não faz todo esse processo. Ela vai fazer o tratamento. Mas isso não quer dizer que ela esteja aceitando, que ela... Entendeu? Então é muito... assim, eu acho que o que a gente tem que pegar é... Olha, tem vida. Foi uma mama e você ainda tem vida, né? Então vamos lutar pela vida. Porque o que acontece? É muito comum que as pessoas se fechem, se isolem, cultuando a morte, que ainda não chegou. Então, assim, gente, olha só, a gente tem que falar sobre o morrer. A morte não está ainda aí. Então, o que morre? Porque morrer não é a gente sumir fisicamente. Vamos pensar nisso. Morrer é você perder... A criança perde muitas coisas. São pequenas mortes para ela chegar à adolescência. O adolescente perde muitas coisas, são pequenas mortes para chegar à vida adulta. A gente está sempre perdendo coisas. Coisas morrem dentro da gente. Mas isso não quer dizer que a gente está determinado, né, a morrer. Morrer vamos todos nós um dia. A morte não é uma... Como agora escolha. Não é uma escolha, mas não tem uma palavra, não é uma prerrogativa de quem tem um câncer. A morte é de todos nós. Todos nós, uma hora, vamos morrer. E não sabemos como. Então, a gente tem que cultuar a vida. E, nesse sentido, a gente vai estar ali ajudando o outro a pensar, né, que ela vai perder um seio, um pedaço desse seio, o seio todo, mas a vida dela continua. A dignidade dela deve continuar. Isso em relação ao parceiro, porque a mulher, gente, quando perde uma mama, a mama é o quê? É a identidade erógena e sensual de uma mulher. Ela perdeu uma mama, ela está perdendo muita coisa enquanto identidade, o que ela precisa reconstruir. O parceiro precisa aceitar,
O parceiro precisa olhar para aquilo e considerar que ali está a sua mulher. Perfeito. Ela não perdeu a sua essência. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Voltamos já já com o TCE Notícia.